Será que o Jimmy Butler vai ser mesmo trocado? E se for, para onde é que ele vai? Além disso, será que Los Angeles Lakers e Golden State Warriors vão fazer movimentações para aproveitar os últimos anos das suas grandes estrelas? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes da gente começar a falar sobre os times, eu quero te trazer duas informações muito importantes. Primeiramente, sobre o teto salarial da NBA. Antigamente, o teto salarial era bem flexível, vamos dizer assim. Os times podiam sair pagando as taxas de luxo para o que excedia ali do teto salarial, meio que à vontade, né? Então, ia passar muito pelo momento do time, pelo que o general manager, pelo que a franquia queria pagar, ou estava disposto a pagar de taxas de luxo para poder juntar 3, 4 jogadores recebendo um salário astronômico. Pois bem, a Liga, junto com a Associação dos Jogadores, a CBA, ela vem tentando frear um pouco isso, né? E deixar as coisas um pouco mais equilibradas ou colocar mais limitações. Atualmente nós temos duas formas que deixam o teto salarial inflexível. E temos times no primeiro teto inflexível e no segundo teto inflexível. E também times que não têm nenhuma dessas duas restrições. É o famoso primeiro e segundo apron, que eu vou traduzir aqui para primeiro e segundo teto para ficar um pouco mais simples para a gente entender. Conforme o time vai passando desse primeiro e segundo apron, vão sendo aplicadas restrições. Algumas sobre assinar jogadores veteranos que estão livres de contrato, outra com uma limitação de quantidade de escolhas de primeira rodada que pode usar, né, com um intervalo mínimo de anos. Enfim, uma série de outras restrições que são aplicadas para os times que estão, por exemplo, no segundo apron, que é a faixa onde tem mais restrições. Uma vez nesse apron, obviamente, o time não pode passar do valor estipulado, nem se começar a pagar multas e juros e, enfim, o que você imaginar. Não dá. É bem inflexível mesmo. Esse tipo de coisa está travando muitas trocas. Está bem mais difícil de fazer algumas transações do que era há 3, 4, 5 anos atrás, por exemplo. E é muito importante a gente guardar essa informação porque vai ser comentado ao longo de todo esse período de trocas. Beleza? Então, dito isto, mas como exatamente funciona? Eu também não faço ideia. Quer dizer, eu até faço ideia, eu até sei. Mas é muito complicado, é muito cheio de detalhes, são muitas mínimas restrições. Eu acho que não vale a pena a gente perder tempo explicando aqui, beleza? A segunda coisa que você precisa saber é que as trocas na NBA, elas são muito, muito imprevisíveis. Então assim, a gente tá vendo muitos rumores, tem páginas falando, não, essa é uma troca óbvia, ele vai para esse time, ou tipo, não, esse jogador ele não pode ir para aquela franquia porque ela não tem como. Cara, as trocas na NBA são terrivelmente imprevisíveis. Eu poderia ficar aqui horas citando para vocês jogadores que não eram comentados em rumores e acabaram sendo trocados, times que não estavam nesses rumores e acabaram se envolvendo, jogadores que era para ir para um time que estava sendo rumorado fazia meses e acabou indo para o outro, como é o caso do Damian Lillard, que nem se falava no Milwaukee Bucks. Ou seja, o que a gente vai trazer aqui são algumas previsões, algumas possibilidades baseadas em rumores e também na minha opinião. Mas a chance de sair disso aqui e ter outros times envolvidos e outros jogadores é bem grande. Inclusive eu acho que vai acontecer porque todo ano acontece. Então não fique surpreso se metade dessas previsões que a gente fazer não acontecer, porque normalmente é assim que funciona o mercado de troca da NBA, sem o menor sentido, sem a menor lógica. A gente vai começar pelos vendedores, tá? Para vocês terem uma noção dos jogadores que podem estar disponíveis no mercado, ou que pelo menos que os rumores apontam para tal. Primeiramente, eu vou pegar minha cola aqui, porque é um monte de jogador, um monte de contrato, não tem como decorar tudo isso. A gente vai falar sobre o Brooklyn Nets, a primeira franquia que eu acho que desde o começo da temporada as pessoas vinham comentando que poderia ser uma franquia vendedora, que colocaria ali seus talentos disponíveis no mercado, até porque em teoria os Nets devem abraçar um rebuild. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas em teoria é o que parece que vai acontecer. Primeiramente, a gente vai falar do Dorian Finney-Smith. É um jogador que foi importante para a defesa dos Nets. Confesso que já foi um pouco mais do que é atualmente, mas ele ainda tem essa questão defensiva. E também tem muito no seu arsenal de arremessos a bola de 3. Fator muito importante para esse jogador, tá?
Na maioria dos jogos que ele foi bem, ele teve muitos arremessos de 3 e, em teoria, ele está disponível para troca. Deve encaixar em vários elencos da liga, tá? Muitos times poderiam ter o Dorian Finney-Smith e cairia muito bem. O salário dele, no momento, é o seguinte. Para essa temporada, 14,9 milhões e para a temporada que vem, 15,3, mas é um player option, ou seja, ele pode declinar desse valor e querer assinar novamente com um time. Ter esse só um ano de contrato fixo ajuda na troca para os outros times porque abaixa um pouco o valor do jogador. Mas até esse primeiro desse ano, que é 14,9, é um valor relativamente baixo para o que ele pode entregar, beleza? Então, excelente opção de jogador. O segundo jogador dos Nets é o Dennis Schroeder. Provavelmente o jogador que deve receber mais propostas. Por quê? O salário dele é baixo, vamos lá, nesse ano ele está recebendo 13 milhões, tem 31 anos de idade, tá? Importante também, e só tem esse ano de contrato, não tem nem player option, ou seja, vai poder renovar com outro time, ou pode ser que ele fique só nessa temporada também, ajuda, facilita na troca para outras franquias, e ele vem tendo uma temporada de destaque nos Nets, tá? Ele é o armador do time, oficialmente ele é o armador, já teve vários jogos de mais de 30 pontos na temporada, se eu não me engano 4, e também já teve vários jogos de mais de 10 assistências. Ou seja, se chegar desse jeito em outra franquia, na franquia que trocar por ele, vai ajudar muito diversos times. O time que a gente mais está ouvindo falar é o Golden State Warriors, né? Mas esse é um daqueles casos que eu estou vendo as pessoas falando que é meio óbvio, que ele vai para lá, porque faz muito sentido. Eu acho que ele faz muito sentido com vários times da liga, principalmente por conta do salário, da flexibilidade e do momento que ele vem vivendo. Pois bem, outra ótima opção. O terceiro jogador dos Nets nessa lista é o Ken Johnson, ou Cameron Johnson para os menos íntimos. Eu acostumei a chamar ele de Ken Johnson e assim vai ficar. Ele é um jogador também que vem tendo uma temporada de destaque, principalmente com a saída do Mikal Bridges, ele ganhou um pouco mais de... como posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Mas de importância? Não é importância. Eu literalmente esqueci a palavra. Protagonismo, lembrei. Vem tendo uma temporada de mais protagonismo nos Nets e possibilitando que ele tenha jogos de muitos pontos também. É um jogador que tem a bola de 3, mas tem um contrato um pouco mais longo que os outros. Contrato esse que alguns comentaristas, que alguns insiders avaliam como um pouco alto para o jogador. Eu vou ler ele aqui para vocês agora. Vamos lá. Ele tem 28 anos e ele tem no momento 4 anos de contrato ativo. Esse ano vai receber 23,6 milhões, no ano que vem 21,5 e em 26, 27, 23,6, tá? Não são 4, são 3 anos. Ou seja, além de ser um salário maior do que os outros que eu citei, também é um contrato um pouco mais longo, o que vai acabar sendo um fator para avaliar assim, o preço que ele vai custar em uma troca, tá bom? Tanto a idade, quanto o salário, quanto o tempo de contrato. Ainda acho que é uma boa opção, ainda acho que tem espaço em vários times da liga, mas com certeza os outros dois que eu citei acabam tendo um pouco mais de flexibilidade, beleza? E eu deixei aqui por último um jogador que a gente não tem absoluta certeza se ele está sendo ou não negociado, que é o Cam Thomas, tá? Ele ainda está no contrato de rookie, ou seja, o contrato de calor ali, recebendo bem pouco. Ele que é o principal pontuador desse time, e é justamente isso que chama a atenção das outras franquias. Naturalmente, o processo era que os Nets renovassem com ele, né? Normalmente os times renovam com seus calouros se eles demonstram algum valor. E com certeza o Cam Thomas demonstra esse valor, né? Não só pela alta pontuação que teve em alguns jogos, porque a gente sabe que isso é instável também. Ele é um tipo de jogador que precisa estar com a bola ali na mão para funcionar bem, não ajuda muito na defesa. Então, tem seus poréns? Tem seus poréns. Mas era uma renovação que parecia ser um pouco óbvia, já que o time está buscando um rebuild. O que saiu de rumor é que os Nets não conseguiram chegar em um acordo com ele, ou não quiseram, até porque não é muito difícil chegar em um acordo com o cara saindo do contrato de rookie, e pode ser que ele esteja disponível para troca. Ele, em questão de escolhas de primeira rodada, deve ser o jogador mais valioso disso tudo, beleza? Não muita coisa, mas deve ser o jogador mais valioso. Porém, ele traz toda essa situação, ela traz um sintoma do que eu iria comentar sobre os Nets abraçar ou não de vez esse rebuild. Vamos lá, o contexto é o seguinte: foram poucas vezes na história que os Nets abraçaram de vez o rebuild. Eu acho que pelo fato de estar em Nova York, o time evita ficar tão ruim, porque tem um certo peso da franquia, da imprensa e também de estar no maior mercado consumidor dos Estados Unidos. Dito isto,
Quantas vezes vocês viram o Brooklyn Nets ou New Jersey Nets se reestruturar via draft? Pouquíssimas, né? Inclusive os Nets no draft costumam fazer cagada. Essa que é a verdade. Eles costumam cortar esse processo de rebuild justamente por ter muita margem de negociação por estar em Nova York, tentando fazer uma troca agressiva e trazendo outros jogadores, né? Já prontos, já, como eu posso dizer, bem estruturados, bem estabelecidos na liga. A gente viu isso acontecendo diversas vezes na história desse time. Parece que as coisas estão andando diferente por lá. Parece que esse time pode sim entrar no rebuild de vez e pela primeira vez, ou pela uma das poucas vezes na sua história, tentar construir um time via draft. Mas eu não ficaria nada surpreso se os Nets saíssem de vendedor para comprador até a trade deadline, porque é a cara desse time vender o futuro da franquia por algum agente livre já com uma idade um pouco mais avançada. Agente livre não, né? Por algum outro jogador com uma idade um pouco mais avançada, via troca. Ou seja, no momento é isso, mas pode ser que esse jogo mude se os Nets quiserem fazer o que costumam fazer ao longo dos últimos anos, beleza? O segundo time vendedor dessa lista é o Chicago Bulls, ou pelo menos é o que eles pretendem ser até a trade deadline. Vamos lá, vamos falar dos ativos de troca do Chicago Bulls e aí vocês vão entender por que esse pretende ser. O primeiro, eu acho que o principal, é o Zach LaVine, tá? Ele tem 29 anos, nesse ano o contrato dele é de 43 milhões, para o próximo ano é de 45,9 e para o outro ano, 26-27, uma player option, de 48,9 milhões. Vocês já perceberam que é um baita de um contrato, é um contrato muito, muito grande. Assim, se ele custasse uns 15 até 10 milhões a menos, eu acho que seria muito mais fácil para o Chicago Bulls fazer essa troca, mas muito mais fácil. Porque ele vale o preço de uns 10 milhões a menos. Eu acho que vale, sinceramente. Gosto muito do Zach LaVine. Eu acho que ele ter uma oportunidade numa franquia que vai estar competindo por título vai ajudar ele a se destacar ainda mais, beleza? Mas no momento o contrato dele é esse, é um contrato relativamente longo e é um contrato bem caro. O que vai dificultar com toda certeza as negociações do Chicago Bulls. É certeza que não vai acontecer uma troca por conta desse contrato? Não é certeza de absolutamente nada. Eu vejo times que poderiam pagar esse valor para ter o Zach LaVine no elenco. Mas eu não acho que vai ser um dos times competindo por título, justamente porque é um contrato muito caro e mais tarde a gente vai ver nessa lista outro jogador que tem um contrato próximo desse que com certeza pode agregar mais. Beleza? Então, essa é a situação do Zach LaVine e do Chicago Bulls no momento. Outro jogador do Chicago Bulls que deve ser negociado é o Nikola Vucevic. Vamos para o contrato dele. Ele tem 24 anos. Ele tem 34 anos, já veterano na liga. Esse ano ele tem um contrato de 20 milhões e no ano que vem tem um contrato de 21,4 milhões. São valores relativamente baixos, eu acho que para o que ele vem entregando nesse momento. É um jogador que vem numa temporada excelente, na minha opinião, e tem encaixe em vários times, beleza? Então eu acho que não deve ser um jogador que o Chicago Bulls deve ter muita dificuldade de negociar. O Chicago Bulls, como franquia em si, tem dificuldade de negociar qualquer coisa, beleza? Ficaram anos sem fazer trocas e quando fizeram foi uma troca que foi criticada pela maioria das pessoas, apesar de não ter tido um resultado tão ruim quanto a gente pensava que ia ter. Dito isto, a gente ainda tem o Lonzo Ball, que é uma grande incógnita, tanto para a renovação como para a troca. Faz sentido o Chicago Bulls trocar caso o time esteja indo para o rebuild? Faz. Mas qual que é o valor dele? Um jogador que perdeu anos por conta de lesão, fica muito difícil tanto renovar o contrato quanto fazer uma troca nesse momento, porque a gente não sabe muito bem o que esperar dos próximos anos. Mas fiquem de olho aí, porque eu acho que pode rolar sim alguma coisa, dependendo da situação do time comprador e também da situação do Chicago Bulls. O terceiro time vendedor é o Portland Trail Blazers. E assim, eu já vou falando logo de cara que eu não concordo necessariamente com os rumores que levantou esse time como um dos vendedores, colocando ali 3 jogadores disponíveis para a troca. Eu não acho que faz muito sentido 2 deles, mas eu já te conto quais são eles, beleza? Vamos lá. Primeiramente, o jogador que eu acho que faz sentido, que é o Robert Williams III. Ele tem 27 anos, um contrato de 12,4 milhões para essa temporada e de 13,2 milhões para a temporada seguinte. Tá? Pivôzão raiz, gosto muito dele. Quando saudável,
É um jogador de muito impacto na defesa, mas é justamente esses problemas com saúde que acaba baixando um pouco o valor desse jogador. Beleza? Novo ainda, mas acabou já tendo alguns problemas com lesões que fez ele perder vários e vários jogos. Até demorar um pouco para estrear propriamente pelo Portland Trail Blazers. Os dois jogadores que eu comentei são eles. Jeremy Grant tem 30 anos, 29,7 milhões nesse ano e 32 milhões no ano que vem, temporada que vem, né? Sem ter temporada como ano, eu troco toda hora. 34,2 milhões para 26 e 27 e uma player option de 36,4 para 27 e 28. Ou seja, um contrato mais longo, um jogador de 30 anos que vem tendo uma boa temporada, não a sua melhor, mas vem tendo uma boa temporada e que também pode agregar em várias franquias da liga. Eu acho o contrato dele um pouco longo, eu manteria ele no Portland, eu não acho que deveria ser trocado, apesar dele até ser mais velho que o Robert Williams, como eu acabei de comentar, mas eu acho que é um pouco feeling meu também, beleza? O segundo jogador, o terceiro jogador na verdade, né, que pode estar disponível para troca, é o Anfernee Simons. Ele tem 25 anos e 2 anos de contrato, 25,8 milhões para esse ano e 27,6 para o ano que vem. Novamente, me perdoem ficar trocando toda hora, não é para o ano que vem, é para a temporada que vem. Esse eu acho que faria menos sentido trocar. Eu acho que dá para manter o time do jeito que tá, para falar a verdade. Já deve conseguir algumas escolhas com o Robert Williams III. Mas enfim, né? É a forma como a franquia funciona, estão querendo potencializar ainda mais as escolhas de draft. E esses jogadores, sim, eles vão ter espaço em várias franquias. Beleza? Então, vamos ficar de olho aí como vai ficar no final das contas esse time de Portland. Agora, os próximos dois times que eu vou falar são franquias que, pelo menos segundo o que é rumor, devem ter apenas um jogador disponível para troca, beleza? E por isso que eles estão aqui, porque também são jogadores de muita relevância. Primeiramente, vocês sabem, o Miami Heat, que está ouvindo propostas para trocar o Jimmy Butler. Eu acho que o Jimmy Butler dispensa apresentações, né? Todo mundo sabe muito bem a importância dele para o Miami Heat, a importância dele na NBA, o que o jogador é capaz de fazer. No momento ele tem 35 anos e está em um contrato ativo para esse ano de 48,7 milhões, para o ano que vem uma player option que deve ser recusada pelo que a gente ouve de rumor, de 52,4 milhões. O Miami Heat não conseguiu chegar num acordo com ele, tá? Não conseguiu chegar. Parece que o jogador quer um acordo grande de mais 4 anos, o que também acho que não faz sentido pela idade que ele tem. Vale lembrar que, além da idade, o Jimmy Butler também perdeu jogos nos últimos 2 playoffs pelo time, beleza? É um fator importante, sim, a saúde do Jimmy Butler, que fica mais saudável do que lesionado? Sim, fica, mas não é incomum a gente ver ele desfalcando o Miami Heat, e é uma coisa que deve acontecer mais nos últimos anos de carreira dele. Dito tudo isso, contrato alto, não ter conseguido renovar com o Miami e uma exigência de uma renovação mais forte para o seu próximo novo contrato, abaixa muito o valor de mercado do Jimmy Butler. Não é pouco, tá? Abaixa muito o que o Miami Heat pode conseguir. E justamente por conta disso, se a franquia vê que não vai conseguir mesmo renovar com ele, ele pode acabar saindo muito mais barato do que eu acho que é o valor real de mercado dele para outra franquia, o que coloca ele numa posição muito interessante nesse mercado, tá? Porque vários times podem tentar negociar por eles. A gente vai falar sobre 3 deles na próxima parte dos compradores. Porém, é essa a situação atual. Veremos, é a troca mais quente desse momento, é o rumor mais quente desse momento. Vamos ver qual vai ser o próximo destino, se é que vai existir um próximo destino para Jimmy Butler. E o quinto e último time vendedor dessa lista é o New Orleans Pelicans, que está colocando para negociação, segundo rumores, Brandon Ingram, que tem 27 anos e no momento está em um contrato de 36 milhões para 24 ou 25. Não tem contrato para o ano que vem, ou seja, pode ser um jogador que não seja trocado porque as franquias vão tentar pegar ele na free agency da temporada que vem. E a grande questão aqui, dele estar disponível no mercado, inclusive, é o fato dele não ter conseguido entrar em um acordo com os Pelicans. Segundo rumores, ele negou um contrato que pagava em torno de 50 milhões por ano. O que ele estava esperando, né? Um pouco mais que isso, 52, 53, 54? Não sei.
Se ele for esperando esse contrato por outro time, eu acho muito, muito difícil mesmo que aconteça, tá? No futuro, tem potencial para esse contrato virar um contrato de Zach LaVine, que a gente acabou de comentar por aqui. Enfim, é uma situação delicada. Se ele realmente estiver pedindo isso tudo, eu acho difícil que os Pelicans consigam trocar, porque, enfim, né, tecnicamente ele só iria para um time que tivesse a intenção de renovar com ele. Pode ser que os Pelicans também caguem para isso e falem, não, você vai ter só o final da temporada com outro time, depois você vê o que você faz na sua vida. A gente já viu isso acontecendo outras vezes na NBA. Eu acho pouco provável, pode ser que ele vá por uma sign trade, por exemplo. Vamos ver. Uma questão delicada, um jogador que eu não esperava ver aqui nessas conversas, também não esperava que ele fosse exigir mais de 50 milhões, mas foi o que aconteceu e é mais uma situação para a gente ficar de olho. Muito bem, agora a gente vai falar sobre os times que vão fazer essas trocas acontecerem. Ou seja, a gente vai falar sobre os times compradores. A gente não vai entrar em detalhes aqui quais jogadores desses times podem ou não ser trocados. Porque tecnicamente todos podem ser trocados, né? Não ser 2 jogadores da liga inteira que tem uma cláusula de não troca, que é o LeBron James e o Bradley Beal. Aí eles podem barrar uma troca caso eles não gostem do destino. O resto, meu amigo, tudo pode acontecer. E justamente por esse fator de imprevisibilidade, é muito difícil falar o que pode ou não ser trocado, por isso a gente não vai entrar nesse mérito. Porém, nós vamos falar sobre a situação atual dos recursos que esse time tem para tentar fazer uma troca. Todos os times, a gente vai falar as escolhas de primeira rodada que ele tem até 2030, qual a sua situação do salary cap, né? Até quanto o time já passou do teto salarial, e se ele tem alguma daquelas 2 restrições que a gente comentou no começo do vídeo, beleza? Começando aqui pelo primeiro time comprador, que é o Los Angeles Lakers. No momento, o time tem as seguintes escolhas de draft, lembrando somente as de primeira rodada que eu estou considerando aqui: 2026, 2028, 2029 e 2030. Ou seja, tem até um capital de draft interessante. O salary cap no momento está com menos 60 milhões, é o 25º pior time da liga nesse quesito, ou no caso o 6º time que está com a folha salarial mais apertada, mas em compensação o Los Angeles Lakers não tem o hard cap, nem o primeiro, nem o segundo. Os Lakers são compradores por um motivo óbvio, né? Eles têm o LeBron James, eles têm o Anthony Davis, e o elenco não tem profundidade suficiente para conseguir ser campeão. Até, quem sabe, eu acho que não deve ter profundidade suficiente para chegar numa final de conferência, apesar de já ter feito isso há 2, 3 anos atrás. É um time que precisa se reforçar caso queira aproveitar os últimos anos do LeBron e dar um time competitivo de fato para ele. E aí você pode estar pensando, como assim, caso queira aproveitar? Não é meio óbvio isso? Pior que não, cara, pior que não, porque às vezes o LeBron ele está em um pensamento de ainda competir, que eu acho que com certeza ele tem esse pensamento, mas a franquia pode estar com outro pensamento, pode estar olhando mais para o futuro e não queira comprometer as escolhas de draft, sei lá, até 2030, para ter um resultado breve aqui nesses últimos 2, 3 anos de carreira do LeBron. Não é um pensamento que eu concordo, mas pela movimentação dos Lakers nas últimas intertemporadas, até uma coisa que o próprio técnico, que o J.J. Redick falou nessa off-season, é que pode ser que o jogador e a franquia estejam pensando em ir em caminhos diferentes. De qualquer forma, sempre o Los Angeles Lakers é citado nos rumores. E é um pouco até irritante, para falar a verdade. Eles começam a temporada assim, rumorando que pode ser que eles troquem pelo Giannis, pelo Jokic, pelo Michael Jordan vai voltar da aposentadoria e vai jogar pelos Lakers. É uma loucura. Todo mundo já apareceu com uma montagem com a camisa dos Lakers. No final das contas, eles contratam quem? D'Angelo Russell. O torcedor de LA está acostumado com essa situação. Pode ser que aconteça isso de novo. Não seria nem um pouco surpreendente. Mas de qualquer forma, no momento eles estão posicionados como compradores até a trade deadline. O segundo comprador da minha lista é o Houston Rockets, que tem as seguintes escolhas de draft. 2025, draft atual, né, do ano que vem, 2027, 2028, 2029 e 2030 escolhas próprias. Também tem uma de 2025, que aí essa de 2025 que eles têm de primeira rodada de outro time é um rolo infeliz. Sinceramente, assim, se você jogar um pão pro alto e ele cair para a direita, a escolha de Washington, se ele cair para a esquerda, a escolha de Phoenix, se ele não cair e ficar flutuando é dos Nets,
Se ele cair parar no chão assim com a parte virada para baixo, a escolha de Houston, uma treta inacreditável, tá? Eu não vou ficar aqui dando detalhes porque, enfim, até é complicado de entender. Além dessa escolha, tem um direito de troca, né, uma swap com o Brooklyn Nets em 2027, além da escolha de primeira rodada de Phoenix de 2027 e a escolha de primeira rodada de Dallas ou Phoenix de 2029. Ou seja, tem um excelente capital de draft para poder fazer algumas movimentações. Além disso, salary cap, menos 23 milhões, é o sétimo melhor da liga no momento, mas eles têm a restrição de hard cap no primeiro April, beleza? A franquia em si já deu sinais que poderia tentar cortar o caminho do rebuild e ficar competitivo um pouco mais cedo. O que isso significa, né? Franquias em rebuild chegam sempre em um momento em que tem um elenco jovem talentoso, só que ainda não tem o suficiente para ser campeão. A tendência é que esses jogadores evoluam para daqui a alguns anos esse time ser campeão. Porém, existe sempre a possibilidade de você trocar por um jogador, adicionar mais experiência nesse time via troca e tentar ser campeão antes do que esse processo natural, vamos dizer assim. Como eu disse, o Houston Rockets já deu sinais que pode fazer isso e é um time muito bem posicionado, principalmente porque é um dos destinos que, segundo rumores, o Jimmy Butler aceitaria ir. Ou seja, além de capital de draft, também tem interesse do principal jogador disponível nesse momento aqui, nesse cenário de troca. Se deveriam ou não fazer essa troca, sinceramente eu não sei. Depende muito do valor que o Jimmy Butler pode chegar para Houston, mas que seria muito interessante, isso de fato seria. Terceiro time comprador dessa lista é o Orlando Magic. O time tem as seguintes escolhas de primeira rodada: 2025, 26, 27, 28, 29 e 30 escolhas próprias. Além disso, o time tem uma escolha de primeira rodada de 2025 do Denver Nuggets, protegida no top 6, e uma escolha de primeira rodada de 2026, que também tem aquele monte de treta que a gente acabou de comentar. Em situação de salary cap, o Orlando Magic também está muito bem posicionado. Menos 9 milhões e é o quarto melhor time da liga nesse quesito. Outro fator que ajuda o Orlando Magic é também não ter nenhuma das duas restrições de hard cap. Apesar de não estar sendo muito incluído nos rumores, eu quis colocar o Orlando Magic nessa lista por dois motivos. Primeiro, porque tem um capital interessante, não tem restrição de hard cap e não está com grandes problemas em relação ao salary cap, pelo menos no momento, e o time também está muito lesionado. Ou seja, eles podem tentar adquirir algumas peças para esse elenco para ajudar enquanto o Paulo Banchero e o Franz Wagner estão fora. Outro fator é que já dá para ver que o Orlando Magic é um time muito competitivo. E na minha opinião, uma conferência leste que não está tão forte quanto costumava ser alguns anos atrás, no momento inclusive está bem fraca, o time pode pegar essa situação boa que vive nessa temporada e já adicionar alguma outra estrela para fazer o time já competir. É uma situação até um pouco mais realista, pelo menos vamos imaginar de chegar numa final de conferência, do que o Houston Rockets. A gente está vendo que o Orlando Magic é um excelente time. Ontem à noite deu muito trabalho para o Milwaukee Bucks na Copa, mesmo sem as duas principais estrelas, e algumas adições pontuais ou adição de um grande jogador, de um possível All-Star, pode ajudar demais esse time já a sonhar com coisas grandes nessa temporada, contando que Franz Wagner e Paulo Banchero voltem saudáveis das suas lesões. Quarto time comprador dessa lista é o Dallas Mavericks, que sinceramente ele só tá nessa lista aqui porque entrou na questão do rumor do Jimmy Butler. No momento, o time só tem as escolhas de 2025 e 26 de primeira rodada, são duas escolhas próprias. O salary cap tá com menos 48 milhões, é o 21º da liga, ou seja, está em uma situação apertada, e também tem restrição de hard cap ali no primeiro April. O Dallas Mavericks não estaria na minha lista se não fosse o rumor do Jimmy Butler, mas é de fato uma coisa muito importante e a gente não pode deixar isso de lado. A preferência do Jimmy Butler por um desses dois times, né? Por um desses três, na verdade, que é Warriors, Houston ou Dallas, deve ser levada em consideração pelo Miami Heat justamente por ele ter um bom relacionamento com a franquia. Eu não sei se o Dallas Mavericks puxaria esse gatilho. Sinceramente, eu não sei. Não me parece muito... Não é que não parece muito inteligente. Eu ia usar essa palavra, mas não acho que seja isso. Mas vamos lá. O time já fez algumas trocas no ano passado, que demorou um pouco ali para adaptar, mas quando adaptou também foi sensacional. Afinal, chegou na final, trouxe o Klay Thompson, e não me parece que fazer uma troca desse tamanho agora faça sentido,
pelo menos para a construção atual do time. Seria interessante ver Jimmy Butler, Kyrie Irving e Luka Doncic no mesmo time? Pô, seria maravilhoso. Mas eu não sei se faz tanto sentido para o momento da franquia. Porém, é uma senhora oportunidade e mais uma situação para a gente ficar bem de olho. Seguindo aqui, o quinto time comprador é o Denver Nuggets. A franquia de Denver tem relativamente poucas escolhas de draft, tem a sua própria escolha de 2026, 2028 e 2030, também não está numa situação confortável de salary cap, menos 54 milhões, sendo a 23ª equipe da liga nesse quesito, além de também ter uma restrição de hard cap no segundo nível. Por que eu coloquei o Denver Nuggets aqui, mesmo tendo pouco capital de draft e também tendo pouco salário, além de grandes restrições? Vamos lá. É mais um elenco, assim como o dos Lakers, assim como o dos Warriors, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que precisa dar ajuda à sua estrela, o que coloca eles sim numa posição de compradores. Muito menos por recurso próprio, né, por capital e por salary cap, e muito mais por necessidade de ajudar a aproveitar o melhor ano da carreira do Nikola Jokic até agora. Não estava na lista de times que saiu que o Jimmy Butler preferia ir jogar, mas também não dá pra gente excluir dessa equação. Até porque, de certa forma, trocando, por exemplo, o Michael Porter Jr., poderia fazer isso acontecer. Se vale a pena, se vai rolar ou não, é outros 500, mas esse é o papo que vem rolando até o momento. Vamos ver, eu acho que o Denver vai fazer movimentações, não acho que vai ser pelo Jimmy Butler, mas eu acho que vão ser importantes sim para o prosseguir da temporada para a franquia de Denver. E a sexta e última franquia é o Golden State Warriors. No momento, o capital de draft do time se encontra da seguinte forma. Tem a sua escolha de 2025, 26, 27, 28 e 29, só não tem na escolha de 2030. Em questão de salary cap, a situação está bem complicada, são menos 58 milhões e é o 24º time da liga nesse quesito. Além disso, também tem uma restrição de hard cap no primeiro nível. A situação dos Warriors, a gente já falou aqui no vídeo da semana passada e eu falei esses dias também lá no Teco Teco. É o seguinte, eles precisam potencializar os últimos anos do Stephen Curry. É uma situação parecida, inclusive, com o do Los Angeles Lakers. Ao contrário do que eu falei sobre o time de LA, os Warriors devem sim estar muito mais inclinados a aproveitar esses anos do que já pensar em uma reformulação. Isso pode levar a alguns jogadores serem envolvidos nas trocas para trazer provavelmente o Jimmy Butler, que é o nome mais quente nesse momento para entrar no Golden State Warriors. Além disso, também é comentado sobre aqueles 3 jogadores do Brooklyn Nets que eu citei lá no começo do vídeo. Com esse capital de draft e com alguns jogadores jovens, é muito difícil que os Warriors cheguem na trade deadline sem ter feito nenhuma movimentação. Não sei se para o Jimmy Butler, pode ser que aconteça, mas eu ainda acho que Houston está na frente, mas alguma coisa eles vão fazer. Eu não acho que o Golden State Warriors esteja tão longe assim, pelo menos a um Jimmy Butler de distância, de ser um time que vai brigar por título. Eu acho que eles estão mais próximos, inclusive, do que o próprio Los Angeles Lakers. Mas que ainda falta alguma peça, falta. Tudo vai girar em torno da troca do Jimmy Butler. Quanto eles perceberem que ele está mais propenso a assinar com o Houston Rockets do que a assinar com o próprio Warriors, vai fazer com que eles sejam agressivos para outros jogadores, para outras franquias. Vamos acompanhar de perto, essa para mim é a história mais interessante e é um time que eu mais estou curioso para saber o que vai fazer, porque são muitas questões envolvendo aí a franquia de São Francisco. Muito bem, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha dado para passar uma visão geral de como está esse mercado de trocas, reforçando para você que ficou até aqui, as trocas na NBA são muito imprevisíveis, muita coisa pode acontecer, mas no geral esse é o cenário que temos atualmente. Se você gostou, deixa o seu like, se você gostou muito, comenta aí embaixo para onde você gostaria que o Jimmy Butler fosse e eu te vejo aqui na próxima. Valeu, falou, até mais!